Olha só, o que temos aqui na mesa hoje é bem interessante. Opa, vamos ver. É um conjunto de slides de uma aula introdutória de física acústica. Parece que é de um curso de fonoaudiologia, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ah, legal. E o objetivo parece ser bem claro, sabe? Construir toda a base, do zero mesmo. O que é o som, o que é uma onda. É isso aí. E a nossa missão aqui vai ser destrinchar esses conceitos que, à primeira vista, podem parecer meio áridos, né? Mas que são o alicerce de tudo na fonoaudiologia. Exato. O material mesmo deixa claro. Sem entender a física por trás, fica difícil compreender a audição, a produção da fala ou até como funciona um aparelho auditivo. E tem um desafio extra que a gente se propôs que eu acho bem bacana. Qual? Muitas dessas ideias são explicadas com imagens, com gráficos. E a gente vai fazer um esforço para descrever cada uma delas com tanto detalhe, mas tanto detalhe que a imagem se forme na mente de quem está ouvindo. Tornar tudo acessível mesmo. Adorei o desafio, é fundamental. Aliás, a apresentação começa com uma pirâmide do aprendizado, que diz basicamente que a gente aprende de verdade quando pratica ou existe, ou ensina. É isso. Então, vamos encarar essa nossa conversa como isso, uma forma de explorar e discutir as ideias para que elas realmente façam sentido. Perfeito. E, para começar, vamos direto à pergunta fundamental. O que, afinal de contas, é o som? Boa! A primeira grande ideia que me chamou a atenção aqui é que a definição de som não tem nada a ver com ouvir. É um fenômeno puramente físico. Exatamente. A definição que eles usam é o movimento oscilatório das partículas de um meio elástico. Isso é uma virada de chave, né? Total. É o ponto de partida. Quer dizer que um som pode existir perfeitamente, mesmo que não tenha ninguém, nenhum bicho por perto para escutar. Exatamente. O som é uma coisa que acontece no mundo, uma perturbação. E a condição para ele existir, como a definição diz, é ter um meio elástico. Um meio elástico, tipo ar. Pode ser o ar, a água, uma parede de concreto, até os ossos do nosso crânio. Se não tem meio, não tem som. É o famoso exemplo do espaço sideral, né? Claro. Pode haver a maior explosão no universo, mas lá é silêncio total, porque é vácuo. Não existem partículas para oscilar e passar energia para frente. E para explicar essa ideia de passar energia para frente, tem uma imagem aqui que é fantástica. Vamos tentar construir essa imagem mentalmente. Vamos lá. Imagine uma fileira horizontal, bem retinha, com umas 15 bolinhas de metal, uma do lado da outra. Pense nelas como aquelas bolinhas de um pêndulo de Newton. Sei. Aquele de escritório. Isso. Só que em vez de estarem penduradas, elas estão sobre uma mesa. E o mais importante, entre cada bolinha e sua vizinha, existe uma pequena mola conectando as duas. Perfeito. Uma fileira de bolinhas com molas entre elas. Exato. Agora, vamos colocar essa fileira em movimento. O que acontece se a gente der um peteleco na primeira bolinha da esquerda, empurrando-a para a direita? Ela vai se mover e vai comprimir a primeira mola. Isso. E essa mola, que é elástica, não gosta de ficar comprimida. Ela imediatamente se expande de volta e, ao fazer isso, empurra a segunda bolinha. Que empurra a terceira e a quarta, e assim por diante. É um efeito dominó. O ponto crucial, e que essa imagem deixa claro, é que a primeira bolinha, depois de empurrar a segunda, ela volta mais ou menos para o seu lugar original. Ah, ela não viaja até o final. De jeito nenhum. Nenhuma bolinha viaja até o fim da fileira. O que viaja é a onda de compressão e expansão das molas. É a energia do peteleco inicial que se propaga. Nossa, essa analogia é muito boa. A bolinha só balança para frente e para trás, mas a energia atravessa a fileira toda. Exatamente essa a ideia. E tem outra imagem que leva essa mesma ideia para as partículas do ar. Imagine agora um espaço vazio e do lado esquerdo uma parede vertical. Esse espaço está cheio de milhares de pontinhos pretos minúsculos representando as partículas do ar. Ok, como se fosse uma poeira bem fina e uniforme. Isso. Em seu estado normal, de repouso, elas estão distribuídas de forma bem uniforme, com a mesma distância entre cada uma. Certo. Agora a parede da esquerda começa a vibrar, tipo a membrana de um alto-falante. Ela se move um pouco para a direita e um pouco para a esquerda, repetidamente. Ok, quando a parede avança para a direita, ela empurra a primeira camada de partículas de ar, juntando-as.
A gente vê na imagem uma faixa vertical onde os pontinhos estão superaglomerados, mais densos. Isso é uma zona de compressão. Compressão. Ok, faz sentido. Logo em seguida, a parede recua para a esquerda. No espaço que ela deixou, as partículas se espalham, ficando mais distantes umas das outras do que o normal. Isso cria uma faixa de rarefação. Ah, então é uma sequência. Uma faixa de compressão onde está tudo junto e uma de rarefação, onde está tudo espalhado. Perfeito. E o mais legal é que essa sequência, ela não fica parada ali. Ela começa a viajar da esquerda para a direita, atravessando todo o espaço de pontinhos. É a onda sonora se propagando. É a onda. E para deixar isso ainda mais claro, alguns pontinhos na imagem estão destacados em vermelho. Se a gente acompanha o movimento de um único pontinho vermelho, O que acontece? a gente percebe que ele não viaja junto com a onda. Ele só fica balançando para frente e para trás em torno da sua posição original, exatamente como as bolinhas de metal da outra imagem. Perfeito. A onda é energia se movendo, não a matéria. Entender isso, essa chegada de uma onda de pressão já explica um monte de coisas. Tipo o quê? É essa energia que faz o nosso tímpano vibrar. É esse princípio que está por trás do isolamento acústico. Tudo começa nessa ideia simples de partículas que oscilam e passam a vibração adiante. Faz todo sentido. Então, se o som é essa perturbação que viaja, ele precisa ter um começo, uma fonte. O que, de fato, começa o som? Ótima pergunta. O material aqui lista 4 mecanismos básicos. E os exemplos são do nosso dia a dia. O primeiro é o mais intuitivo de todos, a vibração de um corpo sólido. Corda de violão. Isso, pensa na corda de um violão, na pele de um tambor, na membrana de um alto-falante, ou, para trazer para o nosso campo, nas nossas pregas vocais. Um objeto sólido vibra e empurra o ar em volta, criando aquelas zonas. De compressão e rarefação. Entendi. Exato. O segundo é o fluxo turbulento de um fluido. A princípio soa complicado, mas... Não é. Pensa no som do vento assobiando numa fresta, ou o barulho de um ventilador. O ar, em movimento, caótico, turbulento, gera essas flutuações de pressão que a gente percebe como som. Ah, claro. Pois é. E na fonoaudiologia, isso é o nosso pão de cada dia. A produção de sons fricativos, como o s ou o f, é puro fluxo turbulento. Sério? Explica isso melhor. O ar é forçado a passar por uma passagem bem estreitinha na boca, seja entre a língua e os dentes ou entre os lábios. Esse aperto cria uma turbulência, um caos no fluxo de ar, que gera o som característico da consoante. Nossa! Note que para fazer um s, as pregas vocais não precisam vibrar, é o próprio ar turbulento que é a fonte do som. Que legal essa conexão, nunca tinha passado nisso. O terceiro mecanismo é a descarga de energia. Esse parece mais dramático. E pense em eventos rápidos e violentos. Um raio cortando o céu gera o trovão, uma explosão, até uma pequena faísca de um isqueiro. É uma liberação súbita e massiva de energia que perturba violentamente o meio ao redor, criando uma onda de choque, que é uma onda sonora muito intensa. E por último, o mais simples de todos, impacto de corpos. Bater palmas, uma bola de bilhar batendo na outra, o barulho da chuva no telhado. O choque inicial gera a vibração que dá origem ao som. E o interessante é que as fontes sonoras do mundo real raramente usam só um desses mecanismos. Elas combinam, né? Exato. Um violão, por exemplo, é super complexo. Tem o impacto do dedo na corda, tem a vibração da própria corda, e essa vibração é transferida para o corpo de madeira do violão, que também vibra e age como um grande amplificador, movimentando muito mais ar. É uma combinação de vários processos acontecendo ao mesmo tempo. Entendi. Então, uma vez que a fonte, seja ela qual for, cria essa perturbação inicial, o próximo passo é entender como essa energia realmente viaja pelo espaço até chegar aos nossos ouvidos. Isso. É aí que entramos na ideia de propagação, de ondas, certo? Exatamente. O som viaja como uma onda. A primeira distinção que os slides fazem é entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. Qual é a diferença? As ondas mecânicas, como o som, são aquelas que precisam de um meio material para existir, as bolinhas e molas que a gente imaginou. Já as ondas eletromagnéticas, como a luz, as ondas de rádio, o sinal de Wi-Fi, são diferentes.
Elas não precisam de meio. Não precisam. Elas são perturbações em campos elétricos e magnéticos e podem viajar tranquilamente no vácuo. Por isso a luz do Sol chega até nós. Mas o nosso foco aqui é total nas ondas mecânicas. Ok, e dentro das ondas mecânicas, os slides mostram que elas podem se espalhar de formas diferentes. As imagens aqui são bem importantes para visualizar os formatos das frentes de onda. Vamos descrevê-las. A primeira mostra as ondas esféricas. A imagem tem um ponto bem no centro, que seria a fonte do som, tipo um estalar de dedos. A partir desse ponto, vemos uma série de círculos concêntricos. Como se fossem as ondas que uma pedra faz ao cair na água. Isso, só que em 3 dimensões, formando esferas, como as camadas de uma cebola, que vão crescendo e se afastando da fonte. Essa é a forma mais comum de o som se propagar quando a fonte é pequena e está num espaço aberto. Ele irradia igualmente em todas as direções. A segunda imagem é para as ondas cilíndricas. Agora a fonte não é um ponto, mas uma linha vertical no centro, como se fosse uma corda de violão muito, muito longa vibrando. Ok. As frentes de onda que saem dela não são esferas, mas cilindros concêntricos que vão se expandindo para fora, como se fossem canos um dentro do outro, cada vez maiores. Certo. E por último tem as ondas planas. A imagem mostra uma série de linhas verticais paralelas, todas se movendo juntas da esquerda para a direita, como se fossem várias folhas de papel voando em formação. E a explicação para isso? É que se estivermos muito, muito longe de uma fonte esférica, a curvatura daquela esfera é tão suave que, para nós, a frente de onda parece ser uma parede reta, um plano. Pois é, e essa ideia de onda plana pode parecer muito teórica, mas ela é fundamental em aplicações práticas. Eu ia perguntar justamente isso. Por que a gente precisa se preocupar com ondas planas? Parece algo que só existe na teoria. Ótima pergunta. Pensa em como se testa a audição de alguém de forma precisa. Muitas vezes isso é feito numa câmara anecoica, aquela sala toda forrada com espumas para não ter eco. Sei qual é. O objetivo lá dentro é gerar um campo sonoro muito controlado, que se aproxime ao máximo de uma onda plana. E por quê? Porque assim o som chega de forma uniforme e previsível ao ouvido da pessoa, sem reflexões ou variações estranhas. O audiologista precisa saber exatamente qual estímulo sonoro está chegando ao tímpano para ter um teste confiável. Controlar se a fonte se comporta como pontual ou plana é crucial para a calibração de equipamentos. Que sensacional! Isso dá um sentido totalmente novo para esses diagramas. Mas além do formato da frente de onda, tem outra distinção que parece ser o coração do assunto: o tipo de movimento das partículas. Ah, sim. A diferença entre ondas longitudinais e transversais. Essa é a distinção mais importante de todas, sem dúvida. E as imagens aqui ajudam muito. Vamos começar com a onda longitudinal, que é o caso do som no ar. Ok. A imagem mostra de novo aquelas linhas verticais representando as camadas de ar. Conforme a onda passa da esquerda para a direita, vemos as linhas se juntando, a compressão, e se afastando, a rarefação. Certo. O ponto-chave é que uma seta dupla horizontal indica que o movimento de cada partícula individual é para frente e para trás, ou seja, na mesma direção em que a onda está se propagando. Pense de novo na mola de brinquedo. Você empurra a ponta para frente e a onda de compressão viaja para frente. Ok, movimento na mesma direção da propagação. E a onda transversal? A transversal é diferente. A melhor analogia é pegar uma corda comprida, esticar e dar uma chicotada para cima e para baixo. A cobrinha. Isso, a cobrinha. Você move sua mão na vertical, para cima e para baixo. Mas a ondulação que se forma na corda viaja na horizontal, para longe de você. Ah, verdade. O movimento da matéria é perpendicular, faz um ângulo de 90 graus com a direção de propagação da energia. A imagem nos slides mostra isso com uma série de barrinhas verticais que sobem e descem, formando um padrão de S deitado que se move horizontalmente. Entendido. E trazendo isso de volta para a fonoaudiologia, a conclusão importante é que o som no ar e também nos fluidos como o líquido que temos dentro da nossa cóclea, no ouvido interno, é uma onda longitudinal. Sempre. Mas, e aqui fica interessante, o som em meios sólidos. Como nos ossinhos do ouvido. Exato. Como nos ossos do nosso ouvido, o martelo, a bigorna e o estribo, ou nos próprios tecidos das pregas vocais,
pode ser muito mais complexo. Como assim? Em um sólido, as partículas estão mais firmemente conectadas, então a perturbação pode se propagar de várias formas ao mesmo tempo, como uma onda longitudinal, transversal, de torção, de flexão. É um campo de estudo bem mais complicado. Isso nos leva a uma pergunta que sempre me confundiu um pouco: a velocidade do som. Certo. Ela é sempre a mesma? O material apresenta uma tabela com a velocidade em diferentes materiais, e os números são de cair o queixo. São mesmo. A gente tem na cabeça o número do ar, a uns 20 graus Celsius, que é de cerca de 344 metros por segundo. Mas olha na tabela. Na água, a velocidade mais que quadruplica. Vai para 1.450 metros por segundo. E em sólidos a coisa dispara. No alumínio passa de 5.000 metros por segundo. 5.000. E olha o dado relevante para a gente. No osso, uma onda longitudinal viaja a 4.080 metros por segundo. É uma diferença brutal. O que explica isso? Por que o som é tão mais rápido num sólido do que no ar? Parece contraintuitivo, já que o sólido é mais denso, mais pesado. A explicação está na fórmula que o material apresenta. A velocidade depende de dois fatores: a rigidez do material e a sua densidade. Rigidez e densidade. Especificamente, é a raiz quadrada da rigidez dividida pela densidade. Materiais mais rígidos, onde as partículas estão conectadas por molas muito mais fortes, transferem a energia da vibração de uma para outra de forma muito mais rápida e eficiente. E esse fator da rigidez geralmente é muito mais importante que o da densidade. O aço é muito denso, sim, mas é absurdamente mais rígido que o ar. Por isso a velocidade do som nele é altíssima. Agora faz sentido. Isso explica também o caso da borracha vulcanizada na tabela. Ela é densa, mas é mole, pouco rígida. Exatamente. E a velocidade do som nela é baixíssima, só 54 metros por segundo, bem mais lenta que no ar. Exato. E essa velocidade de 4.080 metros por segundo no osso não é só uma curiosidade de tabela. É a base de um fenômeno chamado condução óssea. Condução óssea? É por isso que a nossa própria voz soa tão diferente para nós mesmos quando ouvimos numa gravação. É verdade. É muito diferente. Quando falamos, nós ouvimos nossa voz de duas maneiras ao mesmo tempo. Pelo caminho normal, pelo ar que sai da nossa boca e entra no nosso ouvido, e também pela vibração que viaja diretamente dos ossos do nosso crânio para o ouvido interno. Nossa, que loucura! Essa segunda rota, muito mais rápida e que transmite melhor os graves, altera a nossa percepção. E ao princípio, por trás de certos aparelhos auditivos que enviam o som diretamente para o nervo auditivo através do osso, bypassando problemas no ouvido externo ou médio. Nossa, isso é incrível! Conecta tudo! E tem mais um ponto fundamental sobre a velocidade que o material destaca, sobre a propagação ser não dispersiva no ar. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no ar, a velocidade do som é a mesma para todas as frequências. Todas? Todas. Um som grave de baixa frequência e um som agudo de alta frequência viajam exatamente à mesma velocidade de 344 metros por segundo. E podemos agradecer à física por isso, porque é o que permite que a música e a fala façam sentido. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se os sons graves viajassem mais devagar que os agudos, por exemplo... Seria um caos. Seria como ouvir uma banda onde o baterista está a 100 metros de distância e o som da bateria chega sempre atrasado em relação ao do vocalista. A música se desintegraria completamente no caminho. Exato. A fala viraria uma bagunça incompreensível. Exatamente essa é a ideia. A física do ar garante que o pacote de sons que formam uma palavra ou uma nota musical chegue ao nosso ouvido de forma coesa, com todas as suas partes no tempo certo. Ok, vamos tentar amarrar as pontas. Então, o som é uma perturbação física, uma vibração que viaja como uma onda de energia através de um meio elástico, como o ar. Isso. As partículas desse meio só oscilam em torno de suas posições. Elas não viajam com a onda. E a velocidade com que essa onda viaja depende muito mais da rigidez do meio do que da sua densidade. É uma base física perfeita que sustenta toda a cadeia da comunicação sonora. Como assim? Começa com a produção da voz nas pregas vocais, que é vibração de um sólido,
passa pela propagação no ar, que é uma onda longitudinal, chega na vibração do tímpano, é transmitida pelos ossículos do ouvido médio, Condução em sólidos. e finalmente vira uma onda no fluido coclear. Tudo isso são ondas mecânicas em ação, seguindo essas regras que discutimos. E para fechar, o material deixa uma provocação bem curiosa ligada a essa ideia da propagação não dispersiva. Ah, sim. Ele sugere pensar no que aconteceria se a gente batesse na ponta de um objeto longo e sólido, como uma daquelas molas de brinquedo coloridas, a mola maluca. Exato. Porque em alguns sólidos a propagação pode ser dispersiva. Ah, pode. Pode. Diferentes frequências podem viajar a velocidades diferentes. Se você pegar uma dessas molas, esticar bem e dar uma batida seca na ponta, o som que chega na outra ponta não é uma batida seca. E é o quê? É um som muito estranho, descendente, um pium, quase como o efeito de laser de filme antigo de ficção científica. Sério? Por quê? Isso acontece porque os sons mais agudos gerados no impacto viajam pela mola mais rápido que os sons mais graves. Isso nos deixa com a pergunta final, então, para refletir. Exatamente. Se o ar, por algum motivo mágico, se comportasse como essa mola e a velocidade do som dependesse da frequência, como a voz de alguém soaria para nós se estivéssemos do outro lado de um campo de futebol? A fala ainda seria compreensível ou viraria apenas um ruído musical estranho?